Bom, meu nome é Francisco Yukio Ryodo, eu sou formado em Física, né? Minha graduação foi feita no Instituto de Física e os primeiros ensinamentos que eu tive na área de geofísica mesmo se iniciaram lá, na Física, porque lá tinha vários outros cursos, né? Então, essa primeira parte da geofísica, que foi paleomagnetismo, nós começamos aí no Instituto de Física, depois migramos lá para a cidade, para o Parque da Água Funda, tá? Que é encostado no zoológico, e depois viemos para a cidade universitária. E grande parte da minha vida eu trabalhei lá no lado do Parque da Água Funda, tá? Onde estabeleci contatos com vários grupos de astronomia, meteorologia e geofísica. E como lá o instituto era menor, os grupos, né, se integravam melhor, e então a formação que a gente teve, além da física, né, eu tive que fazer cursos de astronomia, meteorologia, tá? E depois que migramos para cá, aí sim que os cursos viraram bem específicos. Então, naquela época lá da Água Funda, né, eu tive contatos, né, com o IAG do passado, antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vários equipamentos que ficaram no IAG, na Água Funda, ficaram todos obsoletos, né, porque eram enormes, e as lunetas, né, e a maior luneta que devia chegar lá no observatório ficou embargado lá no porto de Hamburgo e deve ter se deteriorado no porto, né, porque não teve tempo de embarcar para o Brasil, tá? Mas mesmo assim, eu tive contatos com outros grupos, né, que trabalharam com ótica. Um deles foi o professor Paulo Benevides e outro foi o professor Kostoyev. Então, tive contatos com um equipamento chamado celostato, né? Esse daí eu não esqueço nunca, que era um equipamento para observação do Sol, e lá foi a primeira vez que eu observei as manchas solares, né? E o dispositivo era muito engenhoso, porque ele é formado de um espelho côncavo e tinha um prisma que girava, tá? E a luz do prisma batia em cima de uma rede de difração e depois batia no outro prisma e a imagem era formada novamente em cima de um ecrã branco, tá? E era possível visualizar as manchas solares, né, com nitidez, tá? O que impressiona é a simplicidade do equipamento, que funcionava direitinho, tá? E outro experimento que foi um feito histórico no IAG foi quando o professor Abraão de Moraes, que foi um dos diretores, né, do Instituto, ele montou uma antena de quadro de radioamador, tá? E rastreou o satélite Sputnik, né, na hora que foi soltado, foi mais ou menos em 1956. Ele ficou observando as passagens do satélite Sputnik, né, em plena época da Guerra Fria. Então, nessa época aí, o Sputnik passava em cima dos Estados Unidos e mandava uma mensagem, né? Olha, eu estou aqui, né? E os americanos ficavam danados da vida, né? Porque aquele satélite lá tinha antecedido o lançamento do Vanguard ou Explorer, né, no americano. E o resultado dessa observação do professor Abraão de Moraes é que ele observou que a órbita do Sputnik estava adernando para um lado, tá? E tudo isso daí ele já estava desconfiado que era por causa da não esfericidade da Terra. A Terra era elíptica, tá? E com isso ele calculou o achatamento da Terra. E não é que quando ele publicou esse trabalho
nos anais da Academia Brasileira de Ciências, e logo em seguida os russos publicaram esses mesmos artigos, né, numa revista científica. E eles ficaram admirados pelo fato do professor Abrão de Moraes, sem ter verba nenhuma, né, conseguir rastrear o satélite Sputnik, tá, e determinar o achatamento da Terra, né? Por isso eu acho que esse para mim foi um feito histórico, tá? A linha do tempo que eu vou estabelecer aqui não vai ser muito precisa, né? Porque é muito prolongado. Então, começou praticamente no ano geofísico internacional, em 1957, né? Quando os russos lançaram o Sputnik, e a comunidade científica mundial estabeleceram que em 1967 ia se chamar Ano Geofísico Internacional. Esse Ano Geofísico Internacional, os cientistas foram se estabeleceram observatórios meteorológicos e geofísicos, né, de observação do campo magnético da Terra também. E também teve a parte política, né? Porque quem não tivesse cravado a bandeira até um determinado dia, perdia o direito de estabelecer futuramente lá na Península Antártica. Então, teve a parte política, né? Mas o professor Vilela foi muito importante nessa fase, porque ele teve a coragem, né, de enfrentar aquele frio terrível da Antártica. Então, o primeiro laboratório montado aqui na Geofísica, né, na qual eu participei juntamente com o professor Igor, tá, e os professores da Valêncio e Vilas, da Universidade de Buenos Aires, tá, e logo em seguida foi construído também o Laboratório de Geofísica Nuclear, que aproveitando as instalações do celostato antigo, tá, que era subterrâneo, construímos lá um laboratório blindado, tá, de radiação gama, e construímos um laboratório para medida de concentração de urânio, tório e potássio de rochas, tá, e também a medidas de emanação de gás radônio das rochas, né? E nessa época veio o professor Paulo Barreto, lá de Austin, que começou a trabalhar com radônio. Tá? Radônio é um gás emanado da rocha. E antes ele tinha feito estudos de emanação de radônio de rochas lunares. Tá? Então ele já veio com uma experiência muito grande aqui para o Brasil e nos ajudou aí na montagem do laboratório de geofísica nuclear, que necessita de muita blindagem, não é para proteger o ser humano, mas sim para blindar os detetores, né, da radiação externa, tá? Porque o ruído, para introduzir o menos ruído possível. Então, um dos grandes experimentos que agora foi feito aqui no campus da cidade aqui da universitária foi a simulação, né, como se gerar tornado em pequena escala, tá? Porque o tornado é gerado por cisalhamento, né? Na hora que você provoca um cisalhamento no ar, cisalhamento você corta provoca um cisalhamento, é meio difícil explicar, mas dá para entender, né? Esse cisalhamento, se você tem uma pressão negativa aqui no teto, que é gerado por um cooler, quer dizer, é bem fraco esse aspirador aqui, né? O ar começa a rotacionar, tá? E se você controlar direitinho esse experimento, você percebe que o núcleo desse tornado é um próprio desse movimento espiralado, é
é o movimento que ocorre dentro dessa caixa aí, tá? O que acontece? Se você controlar os parâmetros aí, a abertura da caixa aqui lateral e a velocidade com que você está aspirando o ar, usando o cooler de computador, né? Quer dizer que a velocidade é muito baixa. No centro desse redemoinho, se percebe que a velocidade chega a quase 50 km por hora. No núcleo, que tudo é bem localizado, tá? Por isso, nesses tornados que acontecem nos Estados Unidos, esses malucos chegam a quanto? A 200 metros do tornado, né? Porque fora o ar está parado, paradérrimo ali. Esse daí é o tornado. Já o furacão em si, eu gerava com um aspirador, né? Então, com o aspirador a gente aspirava o ar aqui, né? Mais ou menos uma altura mais ou menos de uns 15 centímetros. Colocava o aspirador aqui, que puxava o ar muito forte aqui, tá? E introduzia a fumaça de uma espiral de espantar pernilonga, tá? Então ele ia. Então a gente aplicava uma pequena força aqui usando uma outra ventoinha aqui que forçava o ar para cá. Então, como eu forçava o ar para cá, ele começava a espiralar. E à medida que ele ia tendendo para o centro aqui, a rotação dessa fumaça aumentava, tá? Até chegar num ponto que formava uma massa aqui no interior dessa região que estava espiralando, tá? Era um efeito muito bonito, mas era muito ruidoso, tá? Precisava de um aspirador muito forte que puxava esse ar, tá? E o outro que forçava o ar a circular. Então, e no centro, no ponto onde o ar era aspirado, a velocidade se percebia que era muito alta, tá? Podia ser até 50 km, mas como era bem localizado ali, o efeito, né, a gente nem percebia, tá? Então eu vou mostrar até para você ver aí o efeito de um mini tornado, tá? Que eu vou simular com raio laser. Então, como vocês estão vendo aí, esse movimento de subida dessa espiral é um mini tornado aqui. E como a gente vê se é espiralado, se tem um formato elipsoidal, aqui dá para começar a desconfiar, né? Então, se eu fizer isso daqui, ó, vocês percebem que ele está descrevendo uma elipse, tá? E daqui só é possível com laser verde, o vermelho ele não aparece, tá? Ó. É uma elipse, tá vendo? Então essa técnica é muito usada em meteorologia também, para observação agora de nuvens, tá? Então não se utiliza mais quase balão. Ó. Então ele está subindo, essa fumaça que está subindo devido a gradientes de temperatura aqui, tá? E nessa subida, ele não está subindo um negócio da forma contínua aqui, ele está subindo espiralado, tá? E a espiral é perfeita, ó. No começo a gente suspeita que é só um fluxo contínuo aqui de fumaça, né? Mas não é, ele está subindo e espiralando. Então, esse experimento aí do tornado, ele tem muitas, ele pode se transferir para o movimento que ocorre no interior da Terra, tá? No interior da Terra aí surgem forças que a gente diz que são fictícias, né? Mas
que provoca um estrago tremendo no ser humano, né? Tanto que ele pode gerar tornado ou pode gerar furacão. Então aqui eu vou mostrar para vocês um equipamento que foi montado para alimentar o pêndulo de Foucault, né? O pêndulo de Foucault é aquele pêndulo que oscila, existe no observatório lá de Paris, né? E atualmente está no Panteão, uma esfera de 30 centímetros de latão folheado a ouro, tá? Então ele está amarrado numa corda, num cabo de aço de 80 metros e ele oscila, tá? E depois de um dia ele descreve um movimento quase ao redor, né? Esse plano de oscilação aqui, né, descreve uma rotação de, acho que é 360 graus, em um dia, tá? Mas aqui no nosso hemisfério, essa força é muito fraca, tá? Então, a solução era alimentar ele com energia de campo magnético, tá? Mas tem que se alimentar o sistema sem introduzir nenhum torque, tá? Lateral. Então, para essa alimentação contínua, né, eu tive que construir esse oscilador de bloqueio. Esse oscilador aqui, ele tem uma propriedade muito que ajuda em vários experimentos, tá? E daqui é um deles, né? Daqui é um peão, tá? Então chega aqui, todo o sistema é alimentado com esses 12 volts aqui. Então tem que colocar ele num ponto de disparo. Então está havendo uma troca de energia entre o ímã, que é o peão, tá? E o eletroímã que está aqui nessa caixa, tá? Então nessa troca de energia ele vai ficar girando aí até acabar a energia da bateria, tá? Então se eu tirar daqui e inverter a rotação, opa, o dedo tá bobo hoje. E pronto, ele vai ficar girando até acabar a energia da bateria. E se eu começar a diminuir a rotação, ele vai começar a descrever o movimento para quem já girou peão na vida, né, sabe que ele começa a precessionar. Então eu estou diminuindo a rotação. Talvez já começou a precessionar, com um peão. Ó. Então eu posso deixar ele precessionando, se eu tiver a habilidade de... Dá para controlar a energia direitinho para fazer ele ficar precessionando, tá? Então eu posso pegar... Então esse movimento de precessão aqui é o movimento que controla, né, as estações do ano, tá? Em primavera, verão, em outono e inverno existe porque o eixo da Terra é inclinado. Ele está descrevendo esse movimento de precessão que esse peão está descrevendo. E cada 26 mil anos ele fecha o ciclo, tá? Dessa precessão aí. Então se eu posso trocar o espião, tá? Vou colocar um mais batatudo aqui. Também agora dá para ver o movimento de precessão, né? Esse que o peão descreve. E já a Terra descreve. Aqui é devido à força de gravidade que está puxando o peão para baixo. No caso da Terra, ele também precessiona assim, mas o que puxa a Terra é a Lua, tá? Puxa o bojo no Equador e faz com que a Terra descreva esse movimento de precessão. E para encerrar aqui, esse daqui é um ímã de geladeira, tá?
até eu fazer ele girar, trocar energia com esse ímã aqui, tá? Esse daqui é mais difícil ainda. Ele tem uma habilidade muito grande assim. Então essa parte de instrumentação, não dá para trazer muita coisa para cá, mas um dos experimentos que eu não cheguei a terminar é do pêndulo de Foucault, tá? Já estava quase no final e ele já estava oscilando em amplitudes, uma massa de 1 kg, né? Ele oscilava mais ou menos uma amplitude de uns 2 metros e já dava quase para concluir alguma coisa dessa força de Coriolis, né? Mas não tive tempo hábil para terminar o experimento. Bom, eu vou falar da vida do professor Kenkichi Fujimori, né, que foi meu orientador de doutorado, e foi ele que se esforçou para a criação da parte da geofísica aplicada, né, e trouxe, através do professor Tatsugami, da Universidade de... não estou lembrado qual universidade, trouxe os vários equipamentos mais modernos de geofísica aplicada. Tá? E ele também iniciou a parte da geofísica nuclear aqui no IAG, tá? Em Interagir. Ele veio lá com a experiência que ele tinha no Instituto de Química. Ele começou a trabalhar junto com o pessoal ele já trabalhava com o pessoal do IPT, começou a trabalhar com o pessoal das geociências, tá? Porque tinha uma integração muito grande com o grupo de datação de potássio argônio da geologia. Tá? Então ele trouxe muitos equipamentos de geofísica aplicada, tá? Na parte de sismologia, geoelétrica e geofísica nuclear. Tá? Então, toda a blindagem de mercúrio, chumbo, com baixa contaminação que o Instituto teve, né, foi graças ao professor Kenkichi Fujimori. Tá? E essa parte e ele incentivava, né, a construção desses equipamentos para demonstração em aula, né, porque existe uma analogia muito grande entre os equipamentos que utilizados em pesquisa avançada e o dia a dia, né, que a gente vê no micro-ondas, todos esses equipamentos aí que são usados aí na cozinha, tudo tem a ver com são muito interligados, tá? Na parte de fenômenos. Então, ele incentivou essa parte de construção de equipamentos didáticos, né? Ele se emocionava muito com essa parte aí, tá? Mas infelizmente ele nos deixou muito cedo. O mesmo o professor Fernando Brenha, né, que ele gostava muito, né, dessas câmaras de neblina, né, câmara de Wilson. Nós chegamos a construir as 10 câmaras de Wilson, câmara de neblina, eu e o professor Fernando e os alunos, né, de graduação dele. Tá? E são passagens, né, que a gente não esquece.